Hoje eu quero falar sobre uma dúvida muito comum, muito recorrente que a gente recebe aqui entre as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Kika, por que as minhas plantas morrem? Por que as plantas dos meus terrários morrem? O que está acontecendo? Muita gente com medo, muita gente com dúvida, muita gente aí sem saber direito o que está acontecendo porque suas plantas estão morrendo. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que todo ser vivo um dia vai morrer, seja ele animal ou vegetal. Então toda planta tem um ciclo de vida. Algumas vão viver mais tempo, outras vão viver menos tempo, mas todas têm ali uma faixa média de tempo de vida, ok? Agora, se a sua planta, no seu terrário, está morrendo super rápido, assim, uma semana, 2 semanas, um mês, alguns meses, isso pode indicar que a gente está escolhendo a planta errada para o terrário ou manipulando essa planta de maneira errada, plantando de maneira errada, ok? Então no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre as plantas que a gente mais usa aqui no nosso ateliê da Viver de Amor para fazer terrário. E aí a gente já tem que começar deixando claro que terrário é uma coisa, mini jardim é outra coisa. Então qual é o segredo para que a gente escolha as melhores plantas para o nosso terrário? Aquelas que vão se adaptar bem, que vão durar muito tempo lá, que vão crescer e até se reproduzir com sucesso e concluir o seu ciclo de vida dentro do terrário. Então a premissa é: para que seja para terrário, essas plantas precisam ter algumas características e necessidades compatíveis. Então vamos pensar no ambiente do terrário para começar. Como que é o ambiente de um terrário? A gente precisa fazer esse exercício sempre que a gente vai escolher a planta para o nosso terrário. Isso no começo parece um pouquinho demorado, mas isso vai ficando automático, ok? Então o terrário é um ambiente úmido, normalmente o vidro é fechado. Para ser terrário precisa ser fechado, ok? Para quem ainda tem dúvidas sobre isso, todo terrário é um ecossistema fechado que permite a entrada de luz. Então precisa ser um recipiente aí que seja transparente, pode ser vidro, pode ser plástico, pode ser acrílico, mas o importante é que ele permita a entrada da luz, porque todos os vegetais fazem a fotossíntese. E a fotossíntese é a energia principal para que os vegetais, para que as plantas possam manter a saúde, a beleza e a vitalidade, o vigor, ok? Então um terrário é um ecossistema fechado que permite a entrada de luz e retém a umidade do interior. A água que a gente adiciona quando a gente faz o plantio e faz a rega das plantas, lá a primeira rega, essa água não deve sair do ecossistema, do ambiente que a gente criou. É essa água que vai regular aí tudo que a planta, as funções metabólicas que as plantas vão fazer dentro do terrário, ok? Então, pensando lá no exercício que eu proponho, de entender da onde as plantas vêm, quais as necessidades dessas plantas. Então, pensou, entendeu como que é um terrário, vamos entender de onde vêm as plantas, ok? Planta para terrário gosta então de ambiente sombreado. Você nunca vai ver uma planta que vai ficar feliz no terrário lá no sol do meio-dia. Se ela tá no sol do meio-dia linda e plena, talvez ela seja uma planta legal para fazer mini jardim, que a gente vai falar numa outra hora, ok? Não agora. Então, planta no sol não é para terrário. Olhou ela meio-dia lá, tira ela da sua lista de plantas possíveis para terrário. Elas são plantas que gostam de meia sombra, luz filtrada. Veja só, planta de terrário precisa de luz assim como qualquer outra planta. O que elas não vão tolerar muito bem é a incidência dos raios solares diretos sobre elas, porque isso pode causar queimadura. São plantas mais adaptadas a um ambiente então de maior umidade, mais sombreado, mais úmido, mais abafadinho inclusive. Pensa na floresta tropical, na Mata Atlântica. Quem já fez trilha em mata, em região de vegetação bem densa, vai entender o que eu estou falando. Lá a gente não tem o sol entrando direto, batendo no solo, batendo ali no chão, porque a gente tem muitas árvores, muita vegetação. Essa vegetação vai fazer o quê? Vai filtrar a entrada de luz. Como o sol não está chegando direto lá no solo, não está batendo direto nas plantas, a gente tem uma temperatura um pouco mais amena, não é tão quente.
Outra coisa, pensando de novo na floresta, se o ambiente é completamente fechado, tem muito assombreamento, muita vegetação, a gente não tem ali muito vento. Não faz sentido? Porque você tem muitas folhas, então não tem aquela ventilação acontecendo muito forte. Então é um ambiente o quê? Mais abafado, parecido com o ambiente do terrário, que fica fechadinho. Então a gente não tem uma alta ventilação no ambiente onde essas plantas de terrário normalmente se desenvolvem, que é a floresta. É mais abafado, a gente não tem o sol, a gente tem um ambiente sombreado, por conta da ausência da chegada do sol lá direto, a gente também tem um ambiente mais ameno. Então, fresco, úmido e levemente sombreado, ok? Então, observa isso na hora de escolher suas plantas. A hora que você estiver pensando, o que eu posso usar para terrário? É observação. A arte dos terrários, ela exige muito de contemplar a natureza. Então, observa ali no cantinho da sua casa. Se você mora em casa e você tem um quintal que uma parte bate sol e uma parte predomina a sombra, escolha as plantas do seu jardim que crescem e se desenvolvem bem num ambiente que a maior parte do dia é sombreado. Se você tem um ambiente que é mais úmido, aqueles cantinhos de casa, de parede, que às vezes você vê até que formam um bolorzinho, um mofinho, que crescem musgos, aquelas plantas que crescem naquele ambiente vão ser boas para terrário. Isso eu estou falando considerando que você vai escolher uma planta aí da sua casa, uma planta aí do seu jardim. Mas agora vamos falar de planta para terrário pensando em comercialização, em produção comercial, como é o caso aqui da Viver de Amor. A gente não cultiva as nossas próprias plantas, porque o cultivo de plantas é uma técnica muito específica. Ser produtor de plantas exige muita atenção, ele é um especialista, então ele se dedica a produzir plantas. No nosso caso, aqui na Viver de Amor, a gente não produz as nossas plantas. Nós compramos as nossas plantas de produtores de boa qualidade, de procedência. A gente escolhe as melhores plantas e faz só a transformação, que é replantar e criar o terrário. Então, como que a gente vai escolher plantas para o terrário, considerando lá o ecossistema floresta? Então, lembra sempre da floresta. Sombreado, úmido, fresco, ok? Sem sol pleno direto nessas plantas, baixa ventilação, porque é mais abafadinho, porque tem planta que gosta muito de umidade, que é de meia sombra, só que ela precisa de mais ventilação. Por exemplo, uma planta que precisa de mais ventilação do que as demais. Ela gosta de umidade, ela gosta de sombra, ela cresce lá na floresta, mas ela não gosta de ficar muito abafada e nem muito molhada. A samambaia. A samambaia é uma planta que gosta de sombra. Quem tem samambaia em casa sabe. Ela adora uma água, ela adora uma sombra. Mas se a gente pega uma samambaia e coloca ela no terrário, não são todas, ok? Para toda regra há exceções. Mas a gente está falando aqui do geral, do básico. Uma samambaia, quando a gente coloca ela dentro do terrário, ela tende a perder as folhas, ela tende a sofrer, porque ela está sentindo esse abafamento, faltou a ventilação. O que é a ventilação, gente? Ventilação é CO2. O que é o CO2? Pra gente, CO2 é algo prejudicial, né? A gente fala de camada de ozônio, de poluição atmosférica, o CO2 vem da combustão dos veículos, o CO2 está em tudo, ele está presente em tudo. Para nós humanos, para nós animais, o CO2 não é tão bacana, ele causa envelhecimento precoce, ele causa problemas de saúde, mas para as plantas, o CO2 é um combustível de crescimento. O CO2, ele é a energia que elas capturam para formar o seu corpo, para crescimento e multiplicação celular, é a estrutura de carbono, ok? A gente não vai entrar muito a fundo nesses detalhes, mas é importante que vocês entendam que o CO2, essa atmosfera poluída, que para a gente é prejudicial, para as plantas é combustível. Claro que isso associado com a fotossíntese, com a presença de nutrientes e a água para criar todo o metabolismo, ok? Mas, foco aqui, porque eu falo demais e eu me perco. O que eu quero deixar claro? Que vocês precisam pensar muito bem na hora de escolher as plantas que vocês querem usar nos terrários. Plantas de meia sombra, de clima mais ameno, nada de calor, bom, que tenha um crescimento, e aí a gente tem que falar do porte, o crescimento tem que ser lento, e o porte dessa planta precisa ser pequeno, porque por maior que você queira fazer um terrário, imagina você vai fazer um terrário, um garrafão gigante, ainda assim a gente tem essa limitação, porque as plantas vão crescer. Então a gente precisa sempre considerar o porte da planta, e aí quando eu falo de considerar o porte da planta, não é apenas você olhar ali a planta na mudinha, no vasinho, na hora que você vai comprar, e pensar, essa aqui cabe. Muitas vezes ela tá numa mudinha jovem, um bebê ainda, e aí você fala, nossa, eu vou pôr ela num terrarinho desse tamanho aqui e ela vai ficar linda. Mas e aí? Ela vai crescer?
E como é que vai ser daqui um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano? Então é importante a gente conhecer o porte da planta no estado adulto. Então quando você não sabe, se você ainda não tem dúvida, pergunta para o vendedor da planta, para o produtor, porque ele sabe te falar com certeza até que tamanho essa planta alcança. Então se ele falou para você, ó, essa planta não passa de 1 metro, ela está entre as plantas de pequeno porte. Agora você falou, ah, essa planta cresce acima de 1 metro, então ela já não é uma planta indicada para terrário. Claro que dentro do terrário, mesmo uma planta que alcança 1 metro, você fala, nossa Kika, mas se a planta alcança até 1 metro de altura e o meu terrário tem 30 centímetros, então eu não posso usar? Depende da planta, você pode usar sim. Porque lembra que eu falei do CO2, que é o combustível do crescimento, que é o combustível que faz a planta crescer, associado com as outras coisas? Então, quando a gente coloca a planta no vidro e fecha, a gente reduz a entrada do CO2. Então entra bem menos combustível de crescimento e o metabolismo das plantas começa a acontecer mais lentamente, mais devagar. E isso faz com que elas demorem muito mais para alcançar o porte que elas alcançariam se elas estivessem num vaso aqui fora. Então, toda planta que tem um crescimento mais vigoroso, quando está exposta ao CO2 aqui na atmosfera, e a gente introduz essa planta enquanto muda no terrário, a gente faz com que ela se adapte a viver numa atmosfera controlada, com menos CO2, com menos energia de crescimento. Essa planta vai sofrer? Não, ela não tem sofrimento, apenas o metabolismo é mais devagar, porque tem menos elementos ali para favorecerem isso, tá bom? Então o terrário é o ecossistema completo por conta disso. Quanto menos você abre o seu terrário, mais devagar as coisas acontecem lá dentro. Toda vez que a gente abre o nosso terrário, que não é errado abrir, você pode abrir, ok? A gente abre, a gente precisa fazer manutenção, a gente precisa fazer regra, a gente precisa abrir. Mas é um comportamento errado abrir, por exemplo, para que as plantas possam respirar. Como eu vejo muita gente me perguntando aí, muita gente falando, ai, tem que abrir para respirar. A planta não respira como nós, ok? Plantas produzem oxigênio para elas e para muito mais gente. Sobra oxigênio. Elas produzem muito mais do que elas precisam para as trocas gasosas delas. Então, quando a gente deixa o terrário fechadinho, aquele microclima, aqueles gases se formam, estabelece ali o microclima e elas começam a entrar num equilíbrio de crescimento. Então a planta sabe quanto ela pode consumir para manter ali a saúde e a atividade dela, o metabolismo dela pleno, ok? Então, vamos falar agora das espécies comerciais que eu quero falar para vocês, onde que vocês vão comprar, como é que compra, né? Quais são as plantas. Então, vamos procurar planta em garden center, nas CEAGESPs, nas CEASAs, centrais de abastecimento de plantas, produtores de muda. Então, cada região vai ter aí um lugar específico para comprar planta. A gente está em São Paulo. Aqui em São Paulo, as plantas do nosso ateliê, a maior parte delas vem lá da CEAGESP, porque é o maior centro de distribuição de plantas que a gente tem aqui na América Latina. Está muito acessível para a gente. Então, a gente consegue sempre plantas muito fresquinhas, de boa qualidade e com excelentes preços, mais competitivos, porque a gente está comprando ali quase que direto do produtor. Muitas vezes é direto do produtor, às vezes a gente compra de algum intermediador, alguém que comprou e está revendendo ou está fazendo o intermédio da comercialização. De modo geral, a gente acaba comprando direto dos produtores lá na CEAGESP, sim. Isso a gente vai descobrindo conforme a gente vai se relacionando lá com eles, ok? Eu sempre pergunto, é muito importante saber de onde vêm as suas plantas. Então eu gosto de conversar com os nossos fornecedores, todas as compras, alguns já conheço há muito tempo, mas sempre que algum fornecedor novo eu pergunto, você é o produtor? Ou você pega para revender? De onde vem? Onde você fica? Onde é o seu sítio, a sua chácara? Tá? Muitas plantas vêm lá da região de Olambra, porque lá tem um grande núcleo de produção de plantas ali, de flores, de plantas ornamentais, de folhagens. Outras plantas são colhidas da natureza, tá? Depois numa aula mais específica sobre cada tipo de planta, a gente vai falar sobre isso, para deixar bem claro de onde cada planta vem e por que é tão importante a gente saber a origem das nossas plantas, primeiro para que a gente não tenha problema de falta de abastecimento, né? Saber quando vem, que época é melhor para colher, quais são as melhores épocas para ter planta. A gente precisa saber disso, especialmente se a gente pensa em trabalhar com planta, não é? Porque a gente não pode ficar sem a nossa matéria-prima essencial, que são as plantas, tá bom? Então, sabe, descobrir onde você vai comprar. Ah, Kika, mas eu não consigo ir na CEAGESP, eu não consigo ir numa CEASA, porque o horário é ruim, ou porque eu tenho que comprar em grandes quantidades, ou porque fica muito longe da minha casa. Então, a gente tem que trabalhar
dentro daquilo que a gente consegue. Então vamos procurar uma loja que venda plantas, uma rede de garden center ou algum produtor mais próximo da gente, tá bom? Alguma floricultura que possa trazer plantas para você, para que você alcance, você consiga ter o seu fornecimento sem interrupções, sem surpresas, tá bom? Sem oscilações bruscas de preço também. Por isso é importante você criar aí suas parcerias de compra de plantas, estabelecer onde você vai comprar, identificar a frequência do fornecimento, quais são os melhores dias, as melhores opções para comprar, as ofertas, dia de promoção, tá bom? Para você, e também, sempre que possível, criar uma relação com esse produtor para que ele possa trazer, inclusive, as plantas no porte que a gente precisa. Porque muitas vezes você vai encontrar a planta para terrário que você está procurando, ela serve para terrário, só que você está querendo fazer um terrário pequeno e aí você vai encontrar a planta já num porte mais adulto. E aí como é que faz? Aí você vai ter que procurar em outros lugares. Então, criar conexões, estabelecer conexões é muito importante nesse momento, porque aí você vai poder sempre pedir, olha, eu quero muda mais fresquinha, muda mais jovem, mais adulta, mais desenvolvida ou menos desenvolvida. E aí você consegue ir estabelecendo aí as plantas que você vai usar. Hoje eu vou falar agora de algumas espécies. Aqui, ó, no nosso ateliê, essa é a paredinha aqui do ateliê, onde a gente deixa as plantas que a gente usa mais. As plantas do dia a dia, toda hora pega, toda hora pega. A gente tem um outro ambiente onde elas ficam armazenadas, tá? E a gente pode dar água, aqui também a gente molha, dá água, borrifa. Mas a gente tem um outro ambiente que é mais claro, que é externo, onde elas ficam, né? Assim que a gente compra, que a gente chega com as plantas, a gente coloca nesse local. Só que aí no dia a dia, toda hora a gente precisa de uma plantinha aqui, uma plantinha ali. A gente montou essa estruturinha aqui, com as plantas na parede, até ó, dica aí para você que tem pouco espaço, não sabe como colocar suas plantas. A primeira coisa, tem que escolher um lugar onde a luz chegue, a luz natural. Quanto mais luz natural tiver no ambiente que você vai pôr as suas plantas, melhor. Aqui, ó, a gente tem uma porta de vidro, dá pra ver, né? Aqui é a porta do ateliê, então a gente está bem de frente para a calçada já. Tá? Então tem a claridade natural, essa claridade que vocês estão vendo aqui é natural, tá bom? Então até por isso que eu resolvi gravar aqui também, que eu aproveito a luz do dia para iluminar aqui o meu rosto, iluminar as plantas, tá bom? Então luz natural. Achou um cantinho ali perto de janela, perto de porta, que não vai atrapalhar muito, que pode molhar, que pode ficar um pouquinho sujo, porque vai cair terra, quem trabalha com planta tem que saber que não vai ter um ambiente super limpo, tá bom? Então a gente vai ter sempre uma sujeirinha, mas não é nada também super grave. Então a gente escolheu esse cantinho aqui que é perto da porta, não nos atrapalha, e a gente verticalizou para economizar espaço, tá bom? Aqui a gente pode ser prateleira, a gente montou nesses ganchinhos, porque eu ganhei esses ganchinhos de um amigo, e ele estava sem ter uso na casa dele, ele falou, você quer? Eu falei, nossa, para mim vai ser perfeito. E aí a gente está usando ele daqui com muito sucesso. Então essas são as plantas do dia a dia. Vou mostrar algumas para vocês, as mais comuns, as mais habituais. As primeiras são as fitônias. Deixa eu começar pelas fitônias, porque as fitônias são as rainhas dos terrários. Essas belezotas aqui são muito fáceis de cultivar, de manter em casa. Tem duas bacionas aqui, ó, duas cuionas de fitônias. Ó, essas já estão no estágio mais desenvolvidas, elas já são maiores, elas não são tão pequenininhas. Então, a depender do vaso que a gente for usar, do terrário, do tamanho do terrário que a gente for fazer, elas já não podem ser usadas. Aí a gente vem para essas que estão nas cuias menores, normalmente aqui já estão até mais desenvolvidas, mas normalmente na cuia menor a gente tem uma planta num estágio um pouquinho mais inicial de desenvolvimento. Aqui na maior elas já estão mais crescidas. E aí quando eu vou comprar as minhas plantinhas, olha, tem aqui algumas fitônias que estão no fim já, ó. Eu sempre procuro comprar, como eu sei que eu vou demorar para usar, a gente nunca usa tudo de uma vez, não é? Eu tento comprar as mais iniciais, as mudinhas mais jovens que eu tiver alcance. Porque aí eu trago elas, vou usando, elas vão crescendo aos poucos e eu vou usando aos poucos, tá bom? Então eu sempre dou prioridade para as mudas mais jovens. E aí você pode também falar, nossa, então é mais jovem, eu vou comprar mais muda e vai sair mais barato porque ela é menor? Às vezes não. Às vezes, porque você está procurando uma muda mais jovem, ela pode ser mais cara, porque ela em maior desenvolvimento, ela vai encher mais o vaso. Então, para comprar um vasinho com várias mudinhas, às vezes ele sai mais caro do que comprar um vasão com mudas já mais desenvolvidas. Uma planta desenvolvida ocupa mais espaço, está mais forte, está mais fácil de ser mantida. As mudas mais jovens são babies, e os babies precisam de um pouco mais de atenção. E para encher um vasinho, você precisa de muito mais babies juntos.
tá bom? Então é um pouquinho mais caro às vezes, depende muito de onde você vai comprar. Mas as fitônias, a dica é, tenta comprar a muda a mais jovenzinha, a mais babyzinha, porque aí você tem tempo de ir utilizando gradativamente enquanto elas vão crescendo, desde que você cuide bem delas. Oferecer um local com bastante claridade e cuidar das regras, ok? Depois eu vou falar direitinho das regras para vocês, vou mostrar como é que eu faço aqui. Então falei das fitônias. Fitônias são sensacionais porque são dezenas de cores e variedades e formatos de folha. Então elas são sim as rainhas do terrário aqui no Brasil, porque são baratas, dentro de um certo patamar aí, são plantas sim muito acessíveis, economicamente falando. São plantas de pequeno porte, crescimento lento e facílima manutenção. Então, para não errar, tá com medo, não sei se vai dar certo, não dá, começa com as fitônias. Elas vão dar alegria, vão dar cor pro seu terrário e são super acessíveis. E você encontra elas com maior facilidade em quase todas as redes que vendem plantas, ok? Fitônia. Aí eu falei, peguei a era aqui, quero falar da era e da mini era, da era alfinete ou era unha, era palito, depende da região. As plantas elas têm nome científico e tem nome popular, né? Eu não sei o nome científico de todas, eu não guardo, é muito nome, muita coisa para lembrar, mas assim, sabendo o nome popular, você já consegue encontrar. O nome popular varia muito de região para região, ok? Essa daqui, ó, é a era, essa é a era variegata. Por que era variegata? Porque ela tem essas manchinhas nas folhas, ó. E essa era gosta muito, tem a era de sol e tem a era de sombra. Então sempre bom lembrar de perguntar lá na hora de comprar para o produtor, essa é a de sol, essa é a de sombra? Porque tem vários tipos. Agora, na família das eras, são muitas variedades de eras, ok? Algumas crescem demais, algumas têm as folhas maiores, outras têm folhas menores. Então procurar pelas de menor porte e que sejam de ambiente de meia sombra. Bom, essa é a era, tem a mini era, que a gente chama aqui em São Paulo de unha de gato. A mini era, ó, ela cresce, ela é uma plantinha mais flexível, ela tolera muito bem poda, ela é bem vigorosa, ela se esparrama no terrário, se tudo der certo, ela domina a cena. Então usar pouco, a gente inclusive tem algumas estratégias para plantá-la no terrário e controlar, e eu falo disso depois numa outra ocasião com mais cuidado com vocês, tá bom? Então, fitônia, era, mini era. Essas três já dá para fazer terrários lindíssimos. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó, palmeirinhas. Aqui já pode ser, já percebe que precisa ser um vaso um pouquinho maior, um vaso um pouquinho mais alto? A gente tem dois tipos de palmeirinha aqui, ó. Essa é a palmeira areca, tá bom? E essa daqui é a palmeirinha camaiadora ou chamaedora, depende de cada um fala de um jeito. Eu chamo de chamaedora, tá bom? Ou palmeirinha apenas. E aqui, ó, as duas você fala, nossa, Kika, mas precisa ser um terrarião? Você vai usar as maiores num terrarião e as brotações menores num terrário menor. Essas plantas são muito vigorosas, elas dão muita muda. Então a gente chama essa daqui, essa minha aqui, eu falo que ela é a matriz. Eu cuido muito bem dela, eu não corto as maiores, eu não uso as maiores, eu deixo. E aí eu vou tirando as brotações jovens que vão vindo. Então a gente tem vários vasinhos de palmeirinha aqui. À medida que vão surgindo novas brotações, a gente vai usando nos pequenos terrários. E sempre que a gente tem a chance, a gente põe as brotações maiores nos terrários maiores. Aqui eu tenho um exemplar de maranta. Então tem vários tipos de maranta. Todas as marantas também. Aqui, ó, só planta aqui, meia sombra, pequeno porte, crescimento lento, que gostam de muita umidade e que são exigentes, são pouco exigentes na questão da ventilação, ok? Todas as plantas para terrário. Aqui só tem planta para terrário nesse painel, vocês não vão encontrar plantas para arranjo, mini jardim, por exemplo, ok? Que a gente separa, até por conta de como cuidar delas depois, precisa ser diferente. Então aqui, ó, maranta, existem muitos tipos de maranta. Essa daqui, maranta variada, eu não lembro o nome dela, tá? Mas tem uma tricolor, tem muitos nomes. Mas falou que é do grupo das marantas, elas vão dar muito certo nos terrários, tá bom? Elas crescem lentamente, é uma folhagem super resistente, super bonita. Então vale a pena investir nessas plantas para que você tenha ali uma composição de folhagens que não seja assim maçante, né? Para você poder fazer várias composições com folhagens diferentes. Então a maranta, aqui ó, uma planta que eu tenho usado há pouco tempo, inclusive, ela tem um crescimento super vigoroso. Provavelmente vocês conhecem essa planta, é a árvore da vida. E aí tem alguns meses, já
desde agosto do ano passado que eu comecei a treinar essas plantas em terrário, comecei a testá-las, comecei a fazer várias experiências, colocar em terrário para ver se dava certo. A primeira que foi plantada está na casa de uma das nossas clientes, que é também uma estudante nossa, e volta e meia eu pergunto, como é que tá a sua planta? E ela sempre me fala assim, tá linda, perfeita, nenhuma folhinha amarelou. Porque é sempre bom a gente ir monitorando as plantas, né? Eu gosto de experimentar as plantas para terrário por pelo menos 6 meses antes de começar a comercializar. Então, aqui, aí eu sempre estabeleço assim, ó, pelo menos 6 meses de teste. O que é o teste? Eu pego aquela espécie que eu nunca usei, que eu quero saber se ela vai se adaptar bem, faço um terrário lá com ela, faço um terrário bonito, misturo várias espécies que eu tô querendo testar. Normalmente são uns terrários super lindos, super assim, feitos assim, meio malucos assim, sem muita regra, até porque é um teste, e deixo ele lá no ateliê, deixo ele aqui embaixo, deixo ele lá em cima, e fico observando o que está acontecendo com ele ao longo dos meses. Se eles vão se adaptar, se vai dar podridão, se vai dar fungo, se vai dar doença, se vai morrer, se vai crescer demais, se vai estiolar, para eu ir identificando, dá para usar? É legal? Funciona? Essa planta se adapta ou não? Precisa de um pote maior, um pote menor? Porque aí eu tenho segurança na hora de vender, né, já num terrário para um cliente. Então, fica aí mais uma dica, testar. Terrário é muita experimentação. A gente não sai da noite pro dia fazendo terrário assim com 100% de segurança de que tudo vai dar certo, porque se você não conhece as plantas, se você não usou um determinado substrato. Então, toda vez que a gente muda algum material, algum elemento, é legal a gente fazer experimentações e observações para ver, olha, isso dura a longo prazo. Tem muita planta que a gente põe no terrário e depois de 2, 3 meses você vê que ela morreu, secou, apodreceu, adoeceu, está estiolada. Fala, puxa vida, por que não deu certo? Talvez porque a gente não tem ali usado a planta da maneira correta ou usado a planta correta para terrário mesmo. Então, na dúvida, vamos experimentar. Deixa eu voltar aqui para falar mais de plantinha para você. Ó, vou falar de algumas exceções aqui. Samambaia, eu não falei no começo do vídeo que samambaia, ela gosta de mais ventilação, que muitas samambaias não se adaptam aos terrários, muitas não se adaptam, pelo menos aqui, dentro de tudo que eu tentei, algumas espécies de samambaia a gente já cortou da nossa lista, porque elas duram 1 mês, 2 meses, não, melhor das hipóteses, 3 meses. E os nossos terrários aqui, a gente exige que eles vivam bonitões no mínimo 6 meses. A partir de 6 meses é que já pensar em manutenção, pensar em poda, pensar em alguma reforma. Antes disso, pra mim, no nosso entendimento aqui na Viver de Amor, no meu entendimento, o que vai ocorrer? Se uma planta num terrário, um conjunto todo, vive menos do que 6 meses, vive 2, 3 meses e adoece, morre, algo está errado. Terrário é para ser duradouro. Então os nossos aqui a gente trabalha o tempo todo com foco em no mínimo 6 meses, bonito, saudável, e antes de pensar em poda, antes de pensar em qualquer manutenção. Aí a gente tem aqui a samambaia. Algumas samambaias não vão bem. A gente já tentou muito e elas não funcionaram a longo prazo. 1 mês, 2 meses funcionou, depois disso começou a morrer, a adoecer. E aí compromete o ecossistema como um todo. Então a gente abortou de usar essas plantas. Mas essa aqui é a renda francesa, e a gente tem a renda francesa e a renda portuguesa. E as duas a gente sempre procura comprar assim, ó, mudinha bem pequenininha, tá? Porque elas super crescem, essas plantas, a gente der condição para elas. Compro as mudas jovens e uso ela. Tem um jeitinho lá, um pouquinho diferente de plantar, não amontoar muito. Aí eu vou fazer uma aula depois de plantio, mostrando como planto as plantas mais delicadas, para vocês não ficarem com dúvida, ok? Mas não dá para falar sobre tudo, senão esse vídeo vai ficar enorme. Então essa daqui é uma plantinha que adapta super bem. Às vezes, logo que a gente planta, ela perde 1 ou 2 folhinhas ali, por conta do processo de adaptação do transplante. Mas eu já nem me preocupo mais, porque eu já acostumei com ela. Eu sei que ela tem a tendência de perder 1 ou 2 e logo ela vem com brotações novas, já ambientadas, já acostumadas com a umidade, com a luminosidade do terrário, tá bom? Ali o antúrio, o micro-antúrio, tá bom? Esse aqui eu tô comprando ele como micro-antúrio, porque ele é bem pequenininho mesmo. Mas todos os antúrios vão muito bem em terrários. Ó, ai, bichinho, ai, veio aqui. Então, ó, micro-antúrio vai super bem nos terrários, tá bom? Eu estou testando ele na cor rosa, lindo. Logo eu vou fazer mais coisas com o rosa, tá um pouquinho maior. Preciso de vasos mais altos. Não dá pra gente forçar e colocar a planta num vaso muito pequenininho, ok? E aqui o melindre. Essa muda tá grande, mas a gente tem mudas menores. O melindre é uma das plantas mais queridinhas entre os nossos clientes, entre os nossos estudantes.
eles chamam de arvorezinha. Então sempre que alguém fala assim, Kika, faz um terrário para mim, coloca a arvorezinha, eu já sei que eles estão falando do melindre. Porque ela tem essa característica que lembra uma pequena árvore, um pequeno bonsai, né? É uma plantinha que é parente das samambaias, inclusive, seria uma prima das samambaias. É aspargo plumoso, esse aqui. Mas aqui em São Paulo a gente chama ele de melindre, ok? E ele tolera muito bem poda. Então, por exemplo, aqui, ó, se está muito grande, eu posso pegar essas duas hastes maiores, ó, e podar. Tá vendo? Eu posso tirar, posso fazer, eu faço a modelagem da copinha dessa planta de acordo com o meu gosto, de acordo com o que eu preciso. Às vezes dá para dividir, às vezes ela tem 2 ou 3 raízes tão enceradas, eu posso separar e usar fracionada também. Então esse aqui é o melindre. Eu falei de algumas plantas aqui para vocês, essas são as mais comuns, essas são as que a gente usa no nosso dia a dia. Vou repetir os nomes então. Fitônias, eras, mini-eras, marantas, o melindre e também algumas samambaias, aqui no caso a nossa é a renda portuguesa, é a renda francesa. Dá para usar o miniature, dá para usar muito mais coisa. Tô falando para vocês das que realmente a gente usa assim há bastante tempo, com bastante sucesso e que são as mais acessíveis, as mais fáceis de encontrar aí no mercado e que tem um preço também bacana, porque algumas plantas são mais exóticas, são mais raras e aí acabam sendo muito mais caras. E pensando na comercialização, se você usa plantas muito caras, encarece o seu produto final e torna um pouquinho mais difícil de vender. Então tudo depende aí do que você está querendo, do que o seu cliente está querendo, ok? Então a gente, só para fechar o vídeo que já está super longo, como que a gente faz então para manter essas plantas aqui no ateliê? Então a gente compra, eu como faço compras lá na CEAGESP, eu acabo trazendo as plantas em caixas, eu não consigo comprar um vasinho de cada, eu acabo tendo que comprar um grupo maior de plantas de cada tipo de planta, ok? Então eu trago muitas plantas. Aí acondiciono elas num ambiente que é protegido do sol direto, porém tem bastante claridade. E faço a rega por lá de mangueira mesmo, quando eu dou água para todo mundo de mangueira, pelo menos dia sim, dia não, ok? Plantas que gostam de alta umidade não podem ficar uma semana inteira sem ver água, porque elas não aguentam. Quanto mais calor e mais ventilado for o ambiente onde elas estiverem, maior é a atenção que a gente precisa ter sobre as regas. Essas que ficam aqui dentro acabam ficando protegidas do vento, né? Porque a porta fica a maior parte do tempo fechada. Também acaba que aqui é um ambiente mais fresco, né? Não tem insolação, é um ambiente mais fresco. Então elas acabam transpirando, evapotranspirando menos, ou seja, o substrato demora mais a secar. Então aqui a gente dá água a cada 2 dias, às vezes até 2 ou 3 dias, depende da época do ano, ok? Melhor horário para dar água para suas plantas, sempre que possível, na parte da manhã, no começo do dia, quando as plantas estão com o metabolismo mais acelerado. É bom que elas absorvam água para que elas tenham energia, não fiquem desidratadas ao longo do dia. Se você não consegue, se você só consegue dar água de noite, no final do dia, tudo bem, o importante é dar água. Mas se você puder, especialmente nos períodos de inverno, se você puder, dê água pela manhã, ou no máximo até ali meio-dia, 1h da tarde, que é o horário que ainda está calor, o excesso de água que não for aproveitado pelas plantas vai ter condição de evaporar ou drenar, e aí a sua planta não vai passar a noite molhadinha, com o pezinho molhado lá, frio, porque isso compromete o desenvolvimento das plantas e favorece doença. Então, o substrato nunca deve ficar encharcado demais também. Como que a gente dá água aqui? A gente usa esses 2 tipos de ferramentas, ó, borrifador e regador, o bom e velho regador. A gente tem um regadorzinho que tem um biquinho fininho para não fazer lambança, lá em cima tem um outro regadorzão, que é para molhar vaso maior, mas como a gente não quer fazer muita molhaceira aqui, a gente usa esse regadorzinho aqui e vai direto no substrato. Se molhar a folhagem, tudo bem, não tem problema. Aqui vai ventilar, rapidinho seca, tá bom? No terrário a gente fala de alguns cuidados na hora de regar, mas aqui é cuidar como você cuida de qualquer planta que você tenha na sua casa. E a gente tem esse borrifador aqui também, quando a gente está nos dias muito calor, a gente vai lá e dá uma borrifadinha, como se fosse um spray, cria uma névoazinha nas folhagens para manter a umidade, para as plantas ficarem num ambiente mais gostoso. Esse borrifador aqui também a gente usa muito para dar água para os nossos musgos. Depois eu vou fazer um vídeo só para falar de musgo com vocês, porque musgo tem tanta coisa para falar.
Não dá pra falar assim de uma hora pra outra, chega a ser irresponsável só falar algumas coisas e não falar tudo. Então depois eu faço com conteúdo mais completão, só falando de música com vocês. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar, então eu vou repassar rapidinho. Plantas para terrário precisam ser plantas de pequeno porte, que sejam de crescimento lento, adaptadas a um ambiente de baixa insolação, ou seja, mais sombreado. Não é escuro, jamais é escuro, mas com a luz filtrada, sem o sol direto na folhagem, ok? Elas também gostam de um ambiente mais abafadinho. Ah, Kika, então eu tenho que fechar as minhas plantas? Não, você não precisa fazer nada. Só que quando você for fazer o terrário, é bom que você tenha isso em mente, que elas precisam ser mais adaptadas a um ambiente mais abafado, como é um ambiente de floresta. Faça o exercício da floresta que você não vai errar. Sempre pensa, como que é lá na floresta? Tem sol? Tem vento? Tem muita água? Da onde que vem a água? Cachoeira, nascente, rio, é úmido. Aí tem as próprias plantas respirando, transpirando, tudo isso cria um ciclo mais úmido, tá bom? O crescimento é mais lento. Lembra do CO2 que eu falei também? Quando a gente fecha o pote, a gente reduz a entrada do CO2 e isso faz com que as plantas cresçam mais devagar. E é por isso que a gente consegue usar algumas plantas que a gente vê por aí, elas crescendo tanto. Vou dar um exemplo aqui só para fechar. O cingônio. O cingônio é uma planta muito comum, muito popular aí no Brasil. Acho que todo mundo acaba conhecendo o cingônio. Tem gente que em alguns lugares chama de jiboia, porque é um parente da jiboia. É o cingônio, não tem nenhum aqui para mostrar para vocês. Agora, tá longe, aí eu vou ter que parar o vídeo, aí vai gravar um buzz. Então, mas eu acho que vocês sabem qual é o cingônio, se não dá um Google aí que vocês encontram. O cingônio é uma planta muito comum em praça, em áreas públicas, e você vê que elas se alastram. Quem acompanha a gente sabe que a gente tem cingônio plantado na nossa árvore. Tá? É uma planta que se gruda em tudo e vai embora, não tem muita exigência. Ela é vigorosa, ela é rústica, ela cresce pra caramba. Se você der condição pro cingônio, ele vira uma moita enorme. E a gente usa cingônio em terrário aqui, e vai muito bem, e dá muito certo. Por quê? Porque o terrário fica sempre fechado. Claro que não dá pra ser um terrarinho, precisa ser um pote aí de pelo menos uns 30 centímetros. Mas a gente usa muito cingônio com muito sucesso, porque dentro do terrário, que é sempre tampado, a entrada do CO2 é muito reduzida e o metabolismo do cingônio é mais retardado. Então ele acontece num ritmo bem mais lento e aí a gente pode ter cingônio por muito tempo. Como é uma planta que tolera bem a poda, quando a gente tem alguma folha, alguma haste que está muito crescida, a gente faz a poda e toda planta que a gente poda, não toda, mas quase todas a gente consegue inclusive replantar. Ou seja, não tem nada que é descartado aqui não. A gente podou, a gente replanta, faz muda e aí a gente vai fazendo várias coisas. Assunto para outro vídeo também. Então é isso que eu queria deixar de informação para vocês. Onde comprar plantas, procurar os melhores produtores, ter uma boa relação com esses produtores, procurar e priorizar sempre as mudas mais jovens, sempre que possível, para que você tenha elas com você a mais longo tempo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, marca alguém que você acha que vai gostar também. Isso ajuda a gente, nos motiva, dá mais gás para que eu faça mais vídeos. A gente tem se esforçado para produzir mais conteúdo, para compartilhar mais esse amor verde com vocês. Espero que vocês estejam gostando e que isso seja útil de verdade para vocês, para que vocês possam fazer terrário. Tanto para se divertir, quanto para viver e até mesmo ter uma renda, porque aqui terrário é coisa séria. Então cuide bem das suas plantas, comenta, deixa aí no seu comentário uma dúvida, quem sabe eu faço um vídeo para falar sobre isso, conta o que você está achando desses conteúdos que a gente está liberando na nossa rede social, o que você gostaria de ver, ajuda a gente a construir essa rede com vocês, a dividir esse conhecimento com vocês, a gente tem muita novidade vindo por aí ainda. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.